alunos do primeiro ano. Bom, nesse vídeo eu vou resolver para vocês as duas atividades que foram passadas sobre função afim, certo? Então, deem uma olhada, vejam o que vocês acertaram, o que vocês erraram e aproveitem para tirar as dúvidas, certo? Então, vamos lá. Paulo recebe 880 todo mês, ou seja, esse valor é o valor fixo, certo? No caso, numa função afim, ele é o valor, o termo independente, certo? É o valor que está sempre sozinho, certo? E ainda, todo mês, ele recebe mais 10 reais a cada produto vendido. Então, esses 10 vai ser o quê? Vai ser o que nós chamamos de coeficiente angular, certo? A cada produto vendido, então ele ganha o valor fixo mais esses 10 reais. Então, na questão A, quer saber que função vai representar esse problema se a gente chamar X para a quantidade de produtos vendidos, certo? Então, como se trata de um salário, digamos assim, vamos chamar de S. S de X, por quê? S em função da quantidade de produto vendido. E nós vamos chamar aqui, ó, ele fala, chamar de X, certo? A quantidade de produto vendido. Então, S de X vai ser igual a quem? Vai ser igual ao coeficiente angular, que é aquele valor que vem perto de X, que X é produto vendido. Então, quem é esse coeficiente angular? Que é o valor que nunca altera, sempre vai ser aquele, 10, certo? Então, 10 o quê? 10x, por quê? A cada produto vendido, a cada x produto, ele recebe 10. É a comissão dele, digamos assim. Então, mais o valor fixo, que é 880 reais. Então, essa daqui é a função que representa esse problema. E como é que representa uma função afim geral? Então, a gente sempre chama assim, né? Ó, f de x é igual a ax mais b. Então, o b aqui é 880, o valor de a, como eu já falei, é 10. E o x aqui, quantidade de produtos. E o nosso f de x, que é a nossa função, que é a mesma coisa de y, ou qualquer coisa que a gente fosse tratar, nesse caso aqui, como é salário, eu vou chamar de s, certo? S de x. Agora vamos lá, para a letra B. A questão B pede o seguinte, ele quer saber quanto ele vai receber se vender 42 produtos, certo? Ou seja, quando eu substituir aqui em x 42, ele quer saber quanto é que ele vai receber no total. Então, basta a gente substituir, certo? Então, vamos lá, ó. No lugar aqui da nossa função, vamos colocar 42. Então, vou fazer aqui na frente. S de 42, certo? É igual a 10 vezes 42 mais 880. Então, S de 42 é igual a 10 vezes 42, 420. Mais 880, certo? Então, S de 42 é igual a 8 com 2 é 10, vai 1, 9 mais 4, 13. Então, R$1.300. Então, quando ele vender 42 unidades de produto, ele vai receber R$1.300. Essa questão, a alternativa C quer saber o seguinte, para receber, certo, R$2.000 de salário, ele vai ter que vender quantos produtos? Ou seja, ele deu o valor aqui do salário, ele deu o valor de S de X. E ele quer saber o valor de quem? De X, certo? Que ele quer saber quantos produtos ele vai precisar vender para ganhar R$2.000. Então, aqui, nós vamos colocar 2.000, certo? Então, substituindo aqui, então, 2.000 é igual a 10x mais 880. O 880 tá somando, eu passo para o outro lado subtraindo, certo? Então, 2.000 menos 880 dá 1.120. Então, 1.120 é igual a 10x. Então, eu quero isolar o x, certo, de um lado e a letra do outro. Então, 10 que está multiplicando passa dividindo.
Então, vou fazer aqui do lado. Então, vai ficar 1120 dividido para 10 é igual a x. Quando nós temos 0 em cima e 0 embaixo, ó, nós podemos cancelar. Então, 112 dividido para 1, 112. Então, x é igual a 112. Então, ele precisa vender 112 produtos. Essa segunda questão pede apenas para a gente identificar os coeficientes angulares. E vamos lembrar, coeficiente angular é o valor que namora o x, ou seja, vem grudadinho com o x. E o coeficiente linear é o termo que vem sozinho, o termo independente, certo? É o solteiro, digamos assim. Então, alternativa B. Y é igual a 2 menos 3x. Quem é o coeficiente angular? Menos 3, certo? Porque é o valor que acompanha x. B. Quem é o coeficiente angular aqui? Aqui nós não podemos dizer que é 3, porque ainda tem um 2 multiplicando todo esse valor aqui que está entre parênteses. Então, nós temos que primeiro resolver a multiplicação. Então, y é igual a... O 2 tem que multiplicar tanto esse como aqui. Então, 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 4, menos 8. Aí, agora sim, quem é o coeficiente angular? É 6, certo? É o valor que acompanha x. Aqui agora, nós temos também uma divisão. Então, primeiro temos que resolver a divisão. Então, y é igual a... como vocês podem perceber, nós temos que dividir tanto essa parte aqui por 2, como essa daqui também, certo? Então, 2x dividido para 2 dá x, certo? Porque 2 dividido para 2 é 1. Então, 1x. Então, basta apenas colocar o x. E 1 mais 1 dividido para 2, certo? Então, quem é o termo, o coeficiente angular? É 1, é o valor que acompanha x. Então, nesse caso aqui, é 1. Na D, quem é o coeficiente angular aqui? Nós ainda não podemos dizer que é 3. Porque, para fazer o coeficiente angular, nós temos que isolar o y, ele precisa ficar sozinho. E aqui, ele está acompanhando 4. Então, nós precisamos colocar y de um lado e x com o número do outro, certo? Então, vamos lá. Eu vou repetir o 4y é igual a... O 1 já está do outro lado, vai permanecer. 3x está somando, passa subtraindo. Menos 3x. Então, o 4 aqui, que está multiplicando x, passa dividindo. Então, y é igual a 1 menos 3x dividido para 4. Então, y é igual a 1/4, certo? Menos 3/4 de x, certo? Porque o 4 está dividindo tanto o primeiro como o segundo. Então, quem é o coeficiente angular? Menos 3/4, certo? Porque é o valor que está acompanhando x. Quem é a raiz de uma função, certo? Eu coloquei aqui uma pequena representação gráfica, bem ilustrativa, para a gente lembrar o que é a raiz. A raiz é o valor que toca o eixo na horizontal, certo? O eixo de x, esse aqui, o valor que está deitado, certo? Então, a raiz vai ser esse valorzinho aqui, certo? É o ponto, é o par ordenado que toca x, que aqui é x, aqui é y, certo? Então, nós temos que descobrir que valor é esse. Como é que nós vamos fazer? Certo? Basta igualar f de x a 0. Por quê? Porque o par ordenado de uma raiz, certo? É sempre o seguinte. É sempre o valor aqui, vou chamar de x, certo? E 0, certo? O valor de y é sempre 0. Quem é y? É o meu f de x. Então, eu vou substituir aqui, certo? E aí, nós calculamos. Então, 8x mais 16, certo? O 8x já está aqui, vai permanecer. 16 passa para o outro lado, subtraindo. Então, 8x é igual a menos 16. Então, x é igual a menos 16 dividido para 8. X é igual a menos 2, certo? Então, esse valor aqui é menos 2. Então, essa é a raiz dessa função aqui, certo? A raiz dela é menos 2.
quem é o valor de m? É o coeficiente angular. E como é que a gente calcula o coeficiente angular quando temos dois pontos dados? Basta a gente usar o quê? Taxa de variação, ou seja, ΔY sobre ΔX. Ou seja, o valor de y final menos y inicial dividido por x final menos x inicial. Quem é y final aqui nesses pontos? É 7. Y inicial é 3. X final, 2. X inicial, menos 1. Então, a gente substitui aqui. Certo? Então, m vai ser y final, 7 menos 3, dividido por 2 menos... Como aqui é menos 1, então nós temos que colocar entre parênteses, porque já temos o menos 1 da fórmula. Certo? Então, m vai ser igual a 7 menos 3 é 4, dividido por... Menos vezes menos é mais. Então, 2 mais 1, 3. Nosso coeficiente angular é 4/3. Então, essa questão, ela quer saber o valor de A e o valor de B. Certo? Ela quer saber que reta que passa, né, nesses dois pontos aqui, ou seja, a nossa função bonitinha, com o valor de A e com o valor de B. Porém, na questão, ela só deu esses dois pontos. Ou seja, o nosso primeiro passo vai ser descobrir quem é esse valor de A aqui. O valor de A é o coeficiente angular. Como é que a gente calcula o coeficiente angular? Isso, nós vimos na questão anterior. Basta usar a taxa de variação, então a gente substitui aqui. Então, vai ficar x final é 0 menos 3 dividido por 0, 6 menos 3 e 0 menos 1. Então, vai ser igual a 6 menos 3 é 3, 0 menos 1, menos 1. Então, é igual a menos 3. Já descobrimos o valor do coeficiente angular. Falta o coeficiente linear. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui. Nós podemos escolher um ponto e substituir aqui o valor de x e o valor de y e o valor de A. Que aí vai restar apenas o valor de B, certo? Então, vamos pegar esse ponto aqui, ó, que ele é mais fácil de trabalhar. Quem é y? É 6. Quem é A, nós já descobrimos que é menos 3. Menos 3 vezes x, que é 0, certo? Mais B. Então, menos 3 vezes 0 dá 0. Então, B é igual a 6. Então, nós já encontramos. Encontramos o valor de B e o valor de A. Agora sim, nós podemos concluir a questão. Então, y vai ser igual a, quem é A? Menos 3. Menos 3x mais 6. Então, essa daqui é a nossa resposta. A questão 6 já dá a função para a gente bonitinha, certo? Que é essa daqui. N é igual a 1,25C mais 7. Ele diz o seguinte, que N é o número que a pessoa calça, certo? E C é o comprimento do pé. Ou seja, o valor que nós encontramos do número que a pessoa calça depende do tamanho do pé, né? Então, ele quer saber qual o comprimento de uma pessoa que calça, que tem o número 44, certo? Que o número do sapato é 44. Então, qual vai ser o comprimento desse pé, certo? Então, basta a gente substituir. Se ele deu o valor do número do sapato, o número do sapato é N. Então, os 44 eu substituo aqui em N e vou encontrar quem é X. Certo? Eu já deixei aqui bonitinho resolvido, certo? Então, substituído aqui já está substituído, certo? Então, o 7 está somando, a gente passa subtraindo aqui do outro lado e a gente conserva esse daqui. Então, 44 menos 7, 37, certo? 1,25 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, certo? Então, 37 dividido para 1,25 é 29,6. Bom, então como vocês viram, essa questão ela dá o gráfico, quer saber que função representa aquele gráfico. E se vocês olharem bem, ela mostra dois pontos, certo? O ponto 0,1, certo? E o ponto 4,0.
Vamos lembrar aqui, o coeficiente linear, que é aquele valor que vem sozinho, certo? Ele é o valor que faz o quê? Quando a gente olha para o gráfico, é o valor que toca, que corta o eixo vertical, o eixo de y, certo? Que nós chamamos de ordenadas. Então, ele nós já sabemos que é o coeficiente linear, é o coeficiente b, ou seja, é 1, certo? Falta agora descobrir quem é o coeficiente angular. E como é que a gente calcula o coeficiente angular quando temos dois pontos? Taxa de variação, mais uma vez, né? Então, basta a gente substituir, certo? Então, m vai ser igual a y final, que é 0, menos y inicial, que é 1, dividido por x final, que é 4, menos 0. Então, m é igual a menos 1 dividido para 4. 1 dividido para 4, 0,25, certo? Então, m é igual a menos 0,25. Agora, nós podemos já colocar na função, certo? Porque já encontramos o coeficiente angular e o linear, que é o valor que toca no gráfico, que é 1, certo? Então, f de x é igual a menos 0,25 mais 1, certo? Esse aqui é o nosso coeficiente linear e o nosso coeficiente angular. Opa, falta aqui vezes x. Não é isso, gente? Ó, x mais 1. Agora sim, essa aqui é a representação da função desse gráfico.